por boas influências. 1 Pedro 2, de 9 a 12, o texto diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusarem, ou os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Essa é uma primeira carta de Pedro que traz a resposta de forma bem clara para nós, de onde é que as boas influências devem surgir, ou de onde elas devem surgir, ou quem elas são. E de acordo com as Escrituras, narrada aqui nessa primeira carta de Pedro, as boas influências, pessoas que devem exercer influência positiva numa sociedade, no meio em que vive, são todos aqueles alcançados em algum momento da sua história pelo Evangelho de Jesus Cristo. Essa é uma resposta simples nas Escrituras, clara. Nós não precisamos, nós não podemos esperar que um meio não alcançado pelo Evangelho da graça de Jesus Cristo exerça esse papel. Mas, por outro lado, nós precisamos esperar e o tempo todo querer encontrar isso em pessoas alcançadas pelo Evangelho. E não por acaso eu estou falando aqui hoje para talvez grande parte das pessoas alcançadas pelo Evangelho. Então, isso tem a ver com você. Isso tem a ver comigo. O anseio gritante da sociedade por boas influências se encontra, ou deve se encontrar, naqueles que um dia foram alcançados pelo Evangelho. Mas se nós pegarmos o censo de 2010 do IBGE, nós vamos encontrar um dado preocupante de um enorme crescimento de pessoas que se dizem cristãos ao longo de 10 anos. Cerca de 61% de aumento da população que se diz cristã no Brasil aconteceu em 10 anos, de 2000 a 2010. E a gente continua carente de boas influências. Então tem algum problema. Alguma coisa não está batendo. É simples a gente encontrar a resposta nas Escrituras de quem deve ser esse povo deve ser nós. Nós somos esse povo, esses que devem exercer boas influências. Agora, para que essa implicação direta do Evangelho em nossas vidas se torne real, prática, deixe de existir apenas em números, em papel, mas que de fato, quando as pessoas olharem para discípulos de Jesus, no trabalho, na faculdade, seja lá em que meio for, e elas vão olhar para essas pessoas e vão, em algum momento, até querer falar mal, mas no outro momento vai olhar para a vida e vai dizer, não tem como, nós precisamos segui-los. Para que isso aconteça de forma real, de forma prática, nós precisamos adotar algumas posturas em nossas vidas que devem ser inegociáveis e que por muitas vezes nós negociamos. Para que de fato nós sejamos boas influências, nós precisamos adotar algumas posturas, de acordo com esse trecho da carta de Pedro, e essas posturas devem se tornar inegociáveis na nossa caminhada. Inegociáveis. E a primeira postura que nós devemos ter para que de fato sejamos esses que vão exercer boas influências em nossa sociedade é a postura de submeter a nossa vida. É esse aqui.
é a postura de submeter nossa vida à vocação do reino de Deus. Veja só, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. A palavra vocação vem do latim vocare, que significa chamado. Esse é o princípio, né, a raiz da palavra vocação. Todos nós, sem exceção, todos nós somos chamados, de uma forma ou de outra, a fazer algo, a realizar algo, a alguma coisa. Todos nós somos chamados a alguma coisa. O termo vocação, portanto, ele é ligado a qualquer espécie de aptidão, né? Então, talvez aqui nós temos algum desses representados ali nas poucas possibilidades que eu coloquei, né? Vocação para medicina, para engenharia, para o direito, para professor e etc. Para dentista, para arte, enfim. Todos nós temos uma aptidão, todos nós temos uma vocação. Todo ser humano tem uma aptidão, tem uma vocação, é chamado para alguma coisa. Essa é a raiz da palavra vocação. Ela não é uma palavra religiosa, de cunho religioso. Todos temos. Então eu queria perguntar para você, qual é a sua vocação? Pensa aí. Qual é a sua vocação? Qual é a sua aptidão? Para que você foi chamado a fazer? Qual é a sua vocação? Gente, se você, aí pensa agora em você pessoalmente, se você faz parte desse grupo ali, que está grifado, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, isso significa que se você um dia se rendeu ao Evangelho, você faz parte desse grupo aí. Sabe qual é a sua vocação? A sua vocação é anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você pensou que a sua vocação é ser médico e você se rendeu ao Evangelho, está errado. Se você pensou que a sua vocação é cantar e você se rendeu ao Evangelho, está errado. Deus permitiu que na sua multiforme graça você se tornasse alguma coisa que Ele te deu de dom, de talento, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a luz. A notícia da salvação em Jesus é algo maravilhoso. Há pouco tempo saiu uma pesquisa de notícias que impactaram o mundo. E essa notícia, a notícia que está por detrás da cruz, por mais que as pessoas se rendam ou não a ela, creiam ou não nela, ficou entre as 3 notícias e ficou em primeiro lugar da notícia que mais traz impacto para quem ouve. A pessoa pode crer nela ou não, mas é a que mais traz impacto a quem ouve. É uma notícia maravilhosa. A notícia da salvação em Jesus é inexplicável, não tem como compará-la com nenhuma outra notícia. É maravilhoso. É verdade isso. É verdade que a salvação ela nos alcança através da graça, através de um favor imerecido de Deus por nós. Isso é verdade, é bíblico. Mas ser salvo pela graça também. Deixa eu voltar aqui. Isso. Aí, pronto. Mas veja só, essa notícia maravilhosa da salvação, ela vem acompanhada, da salvação pela graça, vem acompanhada também do senhorio de Jesus. Ser salvo pela graça também significa ser alcançado pelo senhorio de Jesus. E como Senhor, presta atenção nisso, como Senhor, Jesus nos vocaciona à missão de proclamar quem Ele é. Como Senhor.
Jesus nos salva, Ele nos salva pela sua graça, então Ele é sim aquele que nos salvou, nós cantamos isso, mas Jesus também é o nosso Senhor, e como Senhor, Jesus nos vocaciona à missão de proclamar quem Ele é. Jesus, exercendo o seu senhorio, Ele comissiona todos os que são salvos por Ele a uma vocação. Então, o que isso significa na prática? O que significa na prática é que agora, tudo que você vier fazer na sua vida, tudo, seja em qual momento for da sua história, tudo que você vier a fazer na sua vida deve estar submetido à sua vocação, à vocação de Jesus para você. Então, se é um médico, se é um advogado, um engenheiro, um professor, um músico, ou seja lá o que for, a sua vocação é anunciar aquele que o salvou, que o tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não sabe o que fazer, né? Lá é muito comum isso. A galera fica fazendo um monte de vestibular, né? E fica indeciso, tá tudo, tem problema isso, gente. Mas você não pode dizer que você não tem uma vocação. A sua vocação, alcançado pelo Evangelho, é proclamar aquele que o salvou. Então, primeira coisa, nós precisamos submeter a nossa vida a essa vocação. Isso tem que estar impregnado na nossa mente, no nosso coração, onde a gente for. Eu tenho uma vocação. Eu tenho uma vocação. Eu fui salvo para anunciar. Eu tenho que exercer isso no meio em que eu vivo. Essa é a minha vocação, essa é a sua vocação. Submeta a sua vida a isso. Segundo, uma postura inegociável para que nós venhamos a ser esses que exercem boas influências. Nós precisamos submeter a nossa vida à cidadania do reino de Deus. Pedro continua: amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Cara, presta atenção em algo que eu vou colocar aqui agora. Sabe por quê que na maioria das vezes é tão difícil ser um autêntico discípulo de Jesus? Um autêntico discípulo de Jesus é uma pessoa que exala o cheiro, a pessoa de Jesus por onde ela passa. Sabe por quê que é tão difícil ser um autêntico discípulo de Jesus? Talvez você esteja pensando aí nas tentações que vêm sobre a sua vida. Eu também penso nas que vêm sobre a minha vida. São muitas. E que, de fato, nos atrapalham a ser autênticos discípulos de Jesus. E aí você vai pensar na sua carne. Certamente, o apóstolo Paulo menciona muito isso, sim. A nossa carne exerce uma força contrária ao Espírito. E existe uma guerra o tempo todo em relação a isso. Então, tentações, a nossa carne, nos atrapalham a um discipulado autêntico em Jesus. Mas existe algo que nós mencionamos muito pouco, e nós vivemos de forma pouco enfática, que é o fato de que uma vez alcançados pelo Evangelho, nós não somos mais cidadãos desse mundo. Estamos nele, mas nós não somos dele. Eu fiquei estudando a respeito desses dois termos que são utilizados aqui, peregrinos e estrangeiros, né? Peregrino é alguém que o tempo todo está de passagem, não tem um lugar fixo, né? Ele é um andarilho, ele está passando. Isso é um peregrino. E um estrangeiro é alguém que é de outra nação. Talvez ela esteja visitando, esteja aqui, mas ela não pertence a isso aqui, ela é de outra nação. E eu fiquei pensando, por que as duas ênfases? De alguém que é um peregrino, que está de passagem, e de alguém que não faz parte dessa nação. E aí eu comecei a pensar em como nós temos aplicado isso na nossa vida. Muitas vezes nós enfatizamos a questão do peregrino. Muitas vezes nós enfatizamos que essa vida que nós vivemos agora não é a nossa eternidade, que de fato nós estamos de passagem. Essa ênfase existe muitas vezes, né, e constantemente naquilo que nós falamos, em mensagens e tudo mais, mas a parte do estrangeiro muitas vezes tem sido negligenciado por nós.
Só que se a gente encarar o negócio só como peregrino e não como estrangeiro, vai dar problema. Nós pensamos que nós estamos de passagem, mas nós esquecemos que nem a nossa cidadania é essa aqui. Eu não sou jurisdicionado pelo sistema desse presente século, do mundo em que eu estou vivendo. Aí a gente começa a gostar demais disso aqui. Veja só, eu não sei quem daqui tem acesso ou já teve acesso a uma paráfrase escrita pelo pastor Eugene Peterson, que é chamado de A Mensagem. No Brasil ela é publicada até como uma Bíblia, A Mensagem, mas na verdade ela é uma paráfrase feita pelo pastor Eugene Peterson. E nessa paráfrase ele consegue captar muito bem a essência do que Pedro está dizendo aqui em relação a nós termos cuidado com esse negócio de não andarmos como peregrinos e estrangeiros. Veja só como o pastor Eugene Peterson, ele traduz essa parte do texto, o mesmo versículo. Amigos, este mundo não é a casa de vocês. Por isso, não se sintam à vontade nele. Não deem espaço para o ego, para o seu próprio eu, à custa da sua alma. Veja se não é isso que muitas vezes acontece com a gente. Aí, cara, não vai ter como a gente exercer algum tipo de influência diferente do todo. Nós temos gostado demais disso aqui. Nós temos sentido prazer demais em estar aqui. Nós não temos saudade da casa do Pai. Isso é um problema. Você já sentiu saudade da casa do Pai? Mesmo sem ter ido lá? Nós precisamos sentir saudade daquilo que nós ainda nem experimentamos, que é a nossa eternidade. O problema é que a gente está gostando demais disso aqui. Veja, não se sintam à vontade num lugar que não é a casa de vocês. Como que a gente faz quando a gente chega em casa? Cara, eu tiro o tênis, minha guarda baixa, eu não ando preocupado com quem está andando atrás de mim, na minha frente. O problema é que a gente tem andado assim, no nosso dia a dia, gostando demais disso aqui, se sentindo à vontade demais nisso aqui. Aí, ao invés de influenciarmos, cara, nós temos sido facilmente influenciados. Nós levamos uma vida religiosa de sábado, domingo e tudo mais, mas isso está totalmente diferente daquilo que eu vivo quando eu estou na minha faculdade, no meu trabalho, no meio de pessoas, cara, que não são convertidas e tal. Nos sentimos à vontade demais. Agora nós temos uma nova identidade, cara. Nós temos uma nova identidade. E nessa nova identidade os valores são outros. São outros. Por mais, e o apóstolo Pedro enfatiza isso, que exista uma guerra entre os nossos desejos. A palavra que ele usa aqui é abster. No termo original grego, esse abster tem a ver com, cara, você pode abrir mão de fazer isso, porque isso não pertence mais a você. Existe a guerra dentro de você, mas você tem o direito de abrir mão. Você não precisa obedecer. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele menciona essa ideia de que, olha, não existe mais escravidão para o pecado. Ele não exerce mais domínio, poder sobre você. Nós temos uma nova identidade. Deixa eu contar algo que aconteceu comigo há algum tempo atrás. No ano passado, já no final do ano passado, eu tive que renovar a minha identidade. E como eu sou natural do estado do Rio, do interior do Rio, eu saí de férias de São Paulo e aí eu decidi aproveitar no tempo que eu estava na minha cidade, de férias, para ir renovar a minha identidade no lugar onde eu sempre resolvi essas questões. Todos os meus documentos foram tirados lá. E quando eu cheguei lá no órgão competente para isso, eles me pediram um comprovante de residência. E aí eu falei, bom, foi uma mulher que me atendeu, eu falei, olha, moça, eu não estou morando mais aqui. Então eu não tenho comprovante de residência daqui. Aí ela falou assim, onde você está morando? Eu falei, estou morando em São Paulo. Aí a informação dela foi, não, então agora você pode renovar a sua identidade lá em São Paulo. E aí
foi isso que eu fiz, eu renovei essa questão, ou resolvi essa questão, renovei minha identidade em São Paulo. E logo depois disso, eu também fui ao banco para transferir a minha conta, que ainda estava na minha antiga cidade, na cidade em que eu nasci, para a minha nova cidade. O tempo todo eu estava precisando lidar com o gerente e tal, ia facilitar questões burocráticas, então eu falei, vou transferir para o banco da minha cidade. E eu cheguei lá para transferir, e conversando com o gerente, ele solicitou os meus documentos, né, para fazer a transferência da conta. E aí qual identidade que eu entreguei? Entreguei a minha identidade nova, né? Só que aí ele digitou a identidade nova no sistema e alguma coisa não batia, porque quando eu abri a conta, eu ainda tinha a identidade antiga. E aí então ele questionou aquilo, achou estranho, eu expliquei, e aí eu perguntei para ele, para o gerente, cara, você precisa que eu trague a identidade antiga? É fácil, eu vou em casa e trago a identidade antiga. E aí ele disse assim, não, cara, não precisa. Essa identidade que você está agora é a sua nova identidade. Eu vou mudar aqui no sistema e essa é a nova identidade. E aí, enquanto ele mudava, ele me perguntou, cara, você já decorou esse novo número, né, da identidade? E aí eu falei, não, ainda não decorei. A outra eu já tenho decorada, mas essa não. E aí, ele, digitando, ele me deu um conselho. Ele falou assim, cara, você precisa esquecer a sua identidade antiga e decorar essa nova identidade. Na hora veio na minha mente assim, as coisas velhas passaram, eis que coisas novas foram feitas. O problema é que a gente carrega a nossa identidade velha e a identidade nova a gente ainda nem decorou o número dela. É interessante porque na minha identidade nova o número é de vermelho, na antiga é preto. Nós temos uma identidade nova, que foi grifada numa cruz de vermelha, pelo sangue de alguém que morreu no seu lugar. E a gente insiste em carregar a identidade antiga. Nós gostamos demais da nossa vida, que não é essa. Nós temos prazer demais nas coisas que não têm a ver com a nossa eternidade. Nós precisamos esquecer a identidade antiga, gravar na nossa mente, no nosso coração, a identidade nova, com números vermelhos. Quando nós começarmos a fazer isso de forma prática, real, esquecer, deletar quem nós éramos, a nossa antiga identidade, começarmos a andar com a nova identidade, gravada na nossa mente. O que significa essa nova identidade? Não tem como. Nós exerceremos influências positivas, dignas de serem seguidas. Submeta a sua vida à sua nova identidade. Submeta. E por último, um outro princípio, ou outra questão que nós precisamos encarnar, encharcar a nossa vida, é a de submeter a nossa vida ao estilo de vida do reino de Deus. Veja como é, ou qual é esse estilo de vida. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorificam a Deus no dia da sua intervenção. O estilo de vida do reino de Deus é viva de forma exemplar. Vivam os valores do reino de Deus. Esse é o estilo de vida do reino. Viva de forma exemplar. Mas viver de forma exemplar no meu trabalho é difícil demais. Os caras começam a cair de pau em cima de mim, na minha faculdade é complicado, tal. Não tem problema. Mesmo que julguem você, mesmo que difamem a sua vida, mesmo que mintam sobre você, ao observarem a forma como você vive, o resultado da forma como você vive, as Escrituras estão dizendo para nós, eles vão glorificar a Deus no dia
do retorno do rei. De uma maneira ou de outra. Isso é muito sério. O que eu vou mostrar agora, por favor, gente, não é nenhum tipo de posicionamento meu político, ok? Eu não gosto de política, eu tenho experiências ruins no contexto familiar a respeito de política, não gosto. Se eu pudesse, eu seria totalmente apartidário, mas não tem como. De alguma forma, todos nós somos seres politizados, certo? E não tem problema com isso. Mas o que eu vou mostrar agora não é uma posição política minha, mas é um bom exemplo disso que eu estou falando aqui. Eu preciso falar isso aqui porque diz respeito a algo que aconteceu muito próximo de vocês, certo? Dentro de toda essa questão aí que nós temos visto, né, de Lula e grampo e não sei mais o que e tal, um dos grampos que pegaram foi de um telefonema do prefeito do Rio de Janeiro com o ex-presidente. E eles conversaram sobre muitas coisas e tudo mais, eu fiz questão de ouvir na íntegra para ver se isso era real. Mas eu queria que você prestasse atenção nisso, nessas duas falas. O ex-presidente Lula, em algum momento da sua conversa, diz para o Eduardo Paes: deixa eu lhe falar uma coisa. Esses meninos da Polícia Federal e esses meninos do Ministério Público, eles se sentem enviados de Deus. E aí o prefeito responde: mas eles são todos crentes. Os caras do Ministério Público são crentes, né? Nós precisamos encarar esse negócio com a gente. Nós somos enviados de Deus para exercer isso aí. Seja em qual nível, em qual sistema, em qual lugar a corrupção chega, ok? E quando eu digo corrupção, eu não estou dizendo só corrupção no sentido econômico, tá? Mas em qual lugar chegar a depravação, em qual lugar chegar o pecado, nós somos aqueles que são enviados de Deus para exercer esse tipo de influência. Eu não tenho problema nenhum se de quem eles estão falando amanhã ou depois cair e mostrar que tudo não passa, não tem problema nenhum com isso. Mas de alguma forma isso já ficou marcado. Já ficou marcado que cristão deve ser alguém a ser temido, porque não negocia os valores do reino de Deus. Nós não podemos e nem devemos ser antipatizados pelas pessoas por sermos cristãos. Por algum tempo, ou em algum momento da história do cristianismo, criou-se essa ideia de que cristão não pode se envolver com não cristão. Então a gente precisa rasgar essa página da Bíblia aqui. Porque o texto é muito claro. Vivam entre os pagãos, mas vivam de forma exemplar. Vivam os valores do reino. Entre os pagãos. Esse é o estilo de vida que nós devemos ter. Eu estava estudando novamente o livro de Atos. Não me lembro quantas vezes eu fiz isso, mas na última vez, algo que nunca havia me marcado, me marcou. Em Atos 17, nós temos a igreja logo se dispersando de Jerusalém e se espalhando. E alcançando não apenas judeus, mas também gentios, os gregos. Isso começou a impactar. Né? Não mais só judeus, mas gregos estavam se convertendo ao cristianismo. Isso impactou o meio, causou fúria em pessoas, alegria em outras. E Paulo e Silas, eles chegam a Tessalônica, e como de costume, Paulo vai para uma sinagoga, e por 3 sábados seguidos ele está lá debatendo com outros rabinos, outros mestres da lei, e ele debate e fala a respeito da obra redentora de Jesus Cristo. Qual é o resultado disso? Muitos judeus e também gregos começam a se converter pelo discurso de Paulo. E isso começa a causar ira, indignação no meio, na cidade, nas pessoas. Ao ponto de alguns judeus decidirem armar uma emboscada
para pegar Paulo e Silas, e eles descobrem que Paulo e Silas estão na casa de um sujeito, de um homem chamado Jason, e eles então vão até lá para pegar Paulo e Silas, e quando eles chegam, eles não encontram Paulo e Silas na casa. E aí veja só como o texto continua. Contudo, não os achando, Paulo e Silas não estavam na casa. Arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. E aí veja só o que eles diziam. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Minha pergunta é: o seu estilo de vida, o meu estilo de vida, no meio em que a gente vive, comunica isso? Comunica isso? Esses caras, essas pessoas, estão vivendo sob o governo de outro rei, que não é César, que não é o dinheiro, que não é a sexualidade, que não é a desonestidade, que não é a vaidade, que não é o orgulho, que não é a soberba. Nós comunicamos isso. Essas pessoas estão causando alvoroço. Eles chegaram aqui em Niterói, eles chegaram aqui no Rio de Janeiro, eles chegaram aqui nessa faculdade. Os caras chegaram aqui onde a gente está trabalhando, e eles estão vivendo sobre o governo de outro rei. Será que a nossa vida tem comunicado isso? Ou o que nós temos comunicado é: eles até dizem que são cristãos, mas no final das contas, eles vivem da mesma forma que nós. 3 coisas. Nós precisamos submeter a nossa vida à vocação de Jesus. Nós precisamos submeter a nossa vida a essa nova identidade. E nós precisamos submeter a nossa vida a esse novo estilo de viver. Para terminar, eu gostaria de trazer essa citação de um pastor chamado John Stott. Ele diz assim: os valores do reino de Deus, quando incorporados à comunidade cristã. Olha que sério isso. Nós podemos dizer ser uma comunidade cristã e não temos os valores do reino incorporados em nós. Os valores do reino de Deus, quando incorporados à comunidade cristã, são geralmente reconhecidos e até certo ponto imitados pelas pessoas de fora. A minha oração é para que daqui, ou que aqui, seja uma comunidade encharcada dos valores do reino. A sua vida precisa ser encharcada dos valores do reino. Você tem uma nova identidade. A vida de Jesus está em você. Existe um novo estilo de vida. Existe um novo estilo de vida. A cruz, ela é o ponto mais alto do Evangelho. Mas você sabia que a cruz não é o fim do Evangelho? A cruz é o ponto mais alto do Evangelho. A cruz aproxima as pessoas. A cruz causa aproximação. Aproximação. Todos nós fomos aproximados do Evangelho pela obra de Jesus na cruz. Mas a cruz, apesar de ser o ponto mais alto, não é o fim. Porque Jesus ressuscitou, Ele não está na cruz. Então, a cruz nos aproxima e a ressurreição nos envia. A cruz nos aproxima, a cruz nos redime, a cruz paga o preço, mas a ressurreição agora nos diz: então, vai e viva a minha vida que está em você. À medida que nós vivemos assim, não tem jeito. Exerceremos influências do reino que a nossa sociedade está gritando para ouvir.
submeta a sua vida à vocação de Jesus para você. Submeta a sua vida a essa nova identidade que Jesus tem para você. Submeta a sua vida a esse novo estilo de vida. Viva os valores do reino. Aproxime-se da cruz. Mas também exerça o papel de envio que a cruz faz, para que a gente viva de forma exemplar, esperando o retorno do Rei. Vamos orar? Pai querido, Deus bom, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Toda a terra, cada canto está cheio da sua glória. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos alcançou. Obrigado porque o Senhor nos alcançou com um evangelho cheio de graça, que nos recebe, nos acolhe como nós somos, como estamos. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado porque nunca dependeu de mim. Mas também obrigado, Pai, pelo senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. E nós queremos ser esses, Pai. Não super-heróis, mas esses que estão debaixo do governo de alguém que venceu a morte e que quer fazer de nós pequeno Jesus no meio em que a gente vive, Senhor. Minha oração, Pai, é para que daqui, a começar pela minha vida, eu viva todos os dias da minha vida essa vocação que o Senhor tem para mim, de anunciar aquele que me resgatou das trevas para a luz. Pai, eu peço para que tudo que eu vier fazer aponte para isso, Deus. Eu oro pelos meus queridos aqui nessa noite, Pai, para que tudo que eles vierem fazer aponte para isso. Deus, obrigado pela nova identidade, Senhor. Mas em nome de Jesus, que a gente rasgue e jogue fora a antiga e decore qual é a nossa nova identidade, Senhor. E, Senhor, nós queremos viver um novo estilo de vida, Deus. Entre os pagãos, mas de forma exemplar. Eu oro para que daqui saia uma galera que viva entre pessoas descrentes, que não temem ao Senhor, que nem te conhecem, de forma exemplar, Deus. Vivam os valores do reino. Vivam um namoro diferente. Vivam uma forma de encarar o dinheiro de forma diferente. Vivam uma forma de encarar o amanhã de forma diferente. Vivam uma forma de encarar as más notícias de forma diferente. As crises de forma diferente. Que nós possamos viver encharcados dos valores do reino do Senhor. Que a cruz cada vez mais nos aproxime, mas que a ressurreição também cada vez mais nos envie. Essa é a minha oração, Senhor. Olha para nós, olha para mim, derrama do Teu Espírito, mais de Ti, derrama do Teu reino, enquanto nós esperamos o Seu retorno glorioso, para a Sua honra e para a Sua glória.